Imagina um mundo antes dos dinossauros. Um mundo mais estranho que qualquer ficção científica. Esta é a Terra durante a Era Pré-Cambriana. A vida estava dando seus primeiros passos hesitantes. Criaturas bizarras, diferentes de tudo que está vivo hoje, nadavam em mares antigos. Elas rastejaram para as costas primordiais. Esses pioneiros abriram caminho para toda a vida que se seguiu. Junte-se a nós agora enquanto viajamos no tempo. Vamos descobrir os segredos dessas criaturas fascinantes e bizarras. Esta é uma história de sobrevivência, adaptação e evolução. É uma história escrita em rochas antigas. Devemos decifrar as pistas que elas guardam. As criaturas do pré-cambriano podem parecer estranhas para nós, mas elas são peças vitais do nosso próprio quebra-cabeça evolutivo. Ao entender o mundo delas, ganhamos uma compreensão maior do nosso próprio lugar na grande tapeçaria da vida. A explosão cambriana foi um período de rápido desenvolvimento evolutivo. A vida se diversificou em um ritmo impressionante. Criaturas estranhas e maravilhosas surgiram. Entre elas estavam Opabínia e a Lucigênia. Essas criaturas continuam a fascinar os cientistas hoje. A Opabínia, com seus 5 olhos e probóscide frontal, parecia saída de um sonho. Este habitante do mar cambriano usava sua probóscide incomum para procurar comida. Imagine a Opabínia vasculhando a lama, seus 5 olhos examinando os arredores. É uma prova da criatividade ilimitada da evolução. A Lucigênia, como o próprio nome sugere, era uma criatura verdadeiramente bizarra. Ela possuía uma parte traseira espinhosa e pernas emparelhadas com garras. A aparência desta criatura gerou debate entre os cientistas. Eles lutaram para determinar qual lado era para cima. A Lucigênia, como a Opabínia, nos lembra que a evolução muitas vezes segue caminhos inesperados. Os mares cambrianos não eram isentos de perigos. Predadores como Anomalocaris e Dunkleosteus caçavam nas profundezas. Essas criaturas assustadoras nos lembram que a sobrevivência nunca foi garantida. O Anomalocaris, com seus olhos grandes, apêndices de agarrar e boca circular, era um dos principais predadores de seu tempo. Ele atingia comprimentos de até 1 metro, o que o tornava um gigante nos mares cambrianos. Imagine ser um trilobita, sentindo a sombra se aproximando do Anomalocaris. Era um jogo de gato e rato em uma escala épica. Dunkleosteus, um peixe gigante blindado, apareceu muito mais tarde. Esta criatura não tinha dentes, mas possuía placas ósseas poderosas que agiam como tesouras. O Dunkleosteus podia esmagar as conchas de suas presas com facilidade. Seu reino de terror durou milhões de anos. Foi uma prova do poder da adaptação e da eficiência brutal da seleção natural. A transição da água para a Terra foi um momento crucial na história da Terra. Criaturas como Tiktaalik e Ichthyostega foram instrumentais nessa transição. Eles possuíam características que lhes permitiam explorar a Terra, abrindo caminho para os vertebrados que se seguiram. O Tiktaalik, frequentemente chamado de peixe tetrápode, possuía características de peixe e de tetrápode. Ele tinha brânquias, mas também tinha nadadeiras resistentes que podiam suportar seu peso. Imagine o Tiktaalik se aventurando para fora da água, explorando as margens lamacentas. Foi um pequeno passo para o Tiktaalik, mas um salto gigante para a vida na Terra. O Ichthyostega, outro fóssil de transição, tinha membros capazes de suportar seu peso em terra. Ele também tinha pulmões, o que lhe permitia respirar ar. Imagine o Ichthyostega se movendo desajeitadamente pela terra, um pioneiro em um ambiente novo e desafiador. Esses primeiros tetrápodes foram os ancestrais de todos os anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos. Seção 5. Gigantes do Carbonífero, Arthropleura e Meganeura.
O período carbonífero foi uma época de gigantes. Insetos como Arthropleura e Meganeura atingiram tamanhos enormes. O ar era denso com oxigênio, permitindo que essas criaturas prosperassem. O Carbonífero nos lembra que a história da Terra é cheia de surpresas. A Arthropleura, um milípede gigante, podia crescer até 2,5 metros de comprimento. Imagine encontrar essa criatura no chão da floresta. Seu corpo segmentado deslizando sem esforço sobre as folhas úmidas. A Arthropleura é o maior invertebrado terrestre conhecido de todos os tempos. A Meganeura, uma libélula gigante, voava pelo ar com uma envergadura de até 75 centímetros. Imagine a Meganeura disparando entre samambaias gigantes, suas asas delicadas carregando-as sem esforço pelo ar. O Carbonífero foi uma época de gigantes, um capítulo único na história da Terra. Seção 6. Enigmas do Ediacarano, Dickinsonia e Charnia. O período Ediacarano, anterior ao Cambriano, guarda muitos mistérios. Criaturas estranhas e enigmáticas como Dickinsonia e Charnia desafiam nossa compreensão da vida primitiva. Essas criaturas são um lembrete de que ainda temos muito a aprender sobre o passado do nosso planeta. A Dickinsonia, um organismo achatado e segmentado, é um dos fósseis ediacaranos mais icônicos. Sua verdadeira natureza ainda é debatida. Era um animal, um fungo ou algo completamente diferente? O mistério da Dickinsonia destaca os desafios de interpretar o registro fóssil. A Charnia, outro fóssil ediacarano enigmático, tinha uma aparência de fronde. Ela vivia ancorada no fundo do mar, filtrando nutrientes da água. O plano corporal único da Charnia é diferente de tudo que está vivo hoje. É uma prova da diversidade da vida no pré-cambriano. Seção 7. O legado do bizarro. Compreendendo os experimentos da vida. As criaturas bizarras do pré-cambriano podem parecer estranhas e desconhecidas, mas elas são uma parte vital da história evolutiva do nosso planeta. Elas foram pioneiras, testando os limites do que era possível. Seu legado é a incrível diversidade de vida que vemos hoje. Essas criaturas nos lembram que a evolução não é uma linha reta. É uma árvore ramificada com muitos becos sem saída e reviravoltas inesperadas. O pré-cambriano foi uma época de experimentação. Muitos desses experimentos falharam, mas aqueles que tiveram sucesso deram origem às linhagens que sobrevivem hoje. Seção 8. Um chamado para a exploração contínua. Nossa jornada ao mundo das criaturas bizarras, pré-dinossauros, está apenas começando. Ainda há muito que não sabemos. Novas descobertas estão sendo feitas o tempo todo. Essas descobertas desafiam nossas suposições e expandem os limites da nossa compreensão. Precisamos de mais cientistas, mais exploradores e mais sonhadores para continuar a desvendar os mistérios do passado. O estudo da paleontologia não se resume a desenterrar ossos. Trata-se de entender a história da vida na Terra e o nosso lugar nela. Seção 9. Conclusão. A história interminável da vida. A história da vida na Terra é uma história sem fim. É uma história de adaptação, inovação e sobrevivência contra todas as probabilidades. As criaturas bizarras do pré-cambriano desempenharam um papel vital nesta história. Elas foram as pioneiras, as desbravadoras, aquelas que ousaram ser diferentes. À medida que continuamos a explorar o registro fóssil, descobrimos mais capítulos desta saga incrível. Aprendemos mais sobre as forças que moldaram a vida na Terra. Obtemos uma apreciação mais profunda da interconexão de todos os seres vivos. As criaturas bizarras do pré-cambriano nos lembram que a vida é preciosa, resiliente e cheia de surpresas.